A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Permanecemos na busca incessante pelo estudo, pela reflexão, pelo aperfeiçoamento moral para sermos instrumentos cada vez mais habilidosos, mais receptivos, permitindo-se em obediência, em compromisso, em consciência com o trabalho do bem, usando essa ferramenta bendita, meu caro ouvinte, que é a mediunidade. Você já sabe, está acompanhando conosco o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos nos últimos capítulos desta obra, mas o programa vai continuar, meu caro ouvinte, em uma nova fase, onde aqui permaneceremos oferecendo a nossa singela contribuição do entendimento que os espíritos superiores nos trazem para melhor desenvolvermos as tarefas de amor, do bem, com disciplina, com consciência plena do trabalho, escolhendo Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. Nós vamos dar continuidade com estudos e prática da mediunidade, incluindo conceitos tanto da mediunidade quanto da obsessão. E na obra em curso, nós vamos estudar hoje o penúltimo capítulo, iniciá-lo pelo menos. O título é Sonhos e Desdobramentos, uma continuidade do capítulo anterior, quando ele revela aquele intervalo entre uma reunião e outra, as possibilidades da emancipação da alma, o trabalho que os médiuns podem realizar também no período de sono físico, em que nós, espíritos, estamos parcialmente afastados da conexão com o corpo mais denso de carne e podemos ser instrumentos úteis pelo uso do magnetismo, do diálogo e até da oportunidade de aprendizado, vendo, participando e comungando da continuidade do que é realizado enquanto no estado de vigília. E é assim mesmo que ele inicia o capítulo dizendo: páginas atrás ficou documentada uma referência sumária à atividade desenvolvida pelos componentes do grupo mediúnico durante as horas de repouso, através de sonhos e desdobramentos. Creio que é oportuno desenvolver um pouco mais o conhecimento desse aspecto, que contém importantes conotações, que não devem ser ignoradas, não apenas em termos gerais de doutrina, como em sua aplicação prática aos trabalhos de desobsessão. Essa importância ressalta do próprio tratamento que Kardec e seus instrutores deram ao assunto em O Livro dos Espíritos. Enquanto a questão do sexo do Livro dos Espíritos, por exemplo, ocupa cerca de meia página, perguntas 200 a 202, os problemas relacionados com a atividade do espírito encarnado, quando o corpo encontra-se em repouso, ocupam 23 páginas no capítulo 8º, sob o título da Emancipação da Alma. O mesmo interesse encontramos nas obras mediúnicas em geral, mas de maneira muito especial no opulento acervo de informações que nos transmitiram André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e outros, através de médiuns de absoluta confiança e respeito. Então, meu caro ouvinte, pelo fato de a obra do Livro dos Espíritos apresentar diversas páginas elucidando esses valores, vamos buscar
esse esclarecimento. Vamos esclarecer esses conceitos. Esclarecendo conceitos. Por esses ensinamentos, concluímos ser muito intensa a atividade do espírito parcialmente liberto pelo sono natural ou provocado. Na verdade, ficou bem claro em Kardec que o espírito encarnado aproveita-se com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal sempre que pode, e que a atividade desenvolvida nesses estados de libertação parcial reflete-se nos sonhos. É nesse estado que ele consegue entrar na posse de algumas das suas faculdades superiores, pelo acesso aos arquivos da sua memória integral. Daí lembrar-se de encarnações passadas e até mesmo, em situações especiais, afastar a densa cortina que encobre o futuro. Então é assim, meu caro ouvinte, é uma satisfação servir ao bem, unido ao propósito da espiritualidade amiga, séria, que apresenta um nível superior no amor, no trabalho do bem, em conexão com o propósito do Cristo. Então temos amplos horizontes de aprendizados nessas libertações parciais que ocorre durante o sono ou desdobramento. E Hermínio de Miranda continua: nesse estado de liberdade parcial, o encarnado cultiva intenso intercâmbio com encarnados e desencarnados, segundo seus interesses e afinidades. Eis aí a razão pela qual, meu caro ouvinte, a nossa qualificação vai determinar a qualidade desse desdobramento. Nós não vamos lidar com situações maiores do que possamos alcançar na compreensão e no entendimento. Fica no esquecimento aquilo que não comportamos em nossa compreensão. Daí a importância do estudo constante, de revermos conceitos, estabelecermos metas e esforço constante para servirmos e aprendermos a desenvolver essas qualidades em função do trabalho maior. Resumindo com palavras suas os ensinamentos recebidos, Kardec escreveu isto, abre aspas, os sonhos são feitos pelo resultado da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos, estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncassem as frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Fecha aspas. Então, meu caro ouvinte, é por isso que nós trazemos esses fragmentos de lembranças parciais dos sonhos e desdobramentos. Porque o registro não é feito na caixa craniana, no cérebro, e sim no perispírito. Então, o que existe de correspondência com a intelectualidade desenvolvida e comunhão real de entendimento é que vai se estabelecer. Porém, uma questão é certa: o envolvimento emocional, o sentimento, a vibração que vivenciamos proporciona-nos bem-estar ou mal-estar, dependendo da conexão que fizemos. E Hermínio de Miranda continua: ao cuidar mais adiante, questão 425, do sonambulismo, os instrutores conceituam-no como, abre aspas,
estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Fecha aspas. Abre aspas. No sonambulismo, prosseguem, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Fecha aspas. Acrescentam ainda, para não deixar dúvidas, que não existe diferença entre o sonambulismo provocado e o natural. Isto significa, portanto, para efeitos práticos, que os companheiros desencarnados que orientam os trabalhos dos grupos mediúnicos dispõem de amplas possibilidades de colaboração da parte dos componentes encarnados, enquanto estes repousam. Na verdade, a experiência indica-nos claramente que a atividade em desdobramento durante as horas do sono é mais intensa e extensa do que o curto período de 1 hora ou 2 em que se desenvolve a tarefa mediúnica propriamente dita. O planejamento e o preparo das sessões é todo feito no mundo espiritual, sob a direção de competentes e dedicados servidores do Cristo. Em diferentes oportunidades, nossos mentores têm se referido às reuniões de que participamos, às incursões no submundo do desespero, de onde resgatamos seres alucinados de dor e desorientação, e até mesmo as sessões mediúnicas, com incorporação e doutrinação, tal como aqui, entre os encarnados. É este trabalho de amor e do bem que podemos todos nos dedicar, meu caro ouvinte, dando-nos de si mesmo oportunidades de convivência, de trabalho, permitindo-se, de coração, a nos envolvermos com a tarefa séria do amor do Cristo e auxiliarmos a esses alucinados de dor, a esses desorientados, a recuperarem-se, tanto quanto nós precisamos dessa recuperação. Vamos continuar refletindo sobre os sonhos e desdobramentos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo Sonhos e Desdobramentos, que é uma continuidade do capítulo Intervalo, onde Hermínio Corrêa de Miranda vem nos trazer esclarecimentos baseando-se na obra kardeciana, afirmando que nós temos muito mais eficiência, uso de um período mais amplo, de ação mais eficaz, fora do plano físico, em contato com as reuniões que ocorrem, inclusive com realização de fenômenos da mediunidade, dos médiuns psicofônicos, dos dialogadores ou doutrinadores, que vão atuar dando continuidade ao início que se estabelece na reunião em estado de vigília. E ele continua: lembranças residuais dessa atividade permanecem em nossa memória de vigília ao despertarmos, e é de utilidade ao trabalho mediúnico observá-las com atenção e interesse, como também procurar predispor-se positivamente
às tarefas noturnas, enquanto o espírito se acha desdobrado pelo sono. Para isto, recomenda-se que na prece que precede o sono, coloquemo-nos à disposição dos nossos amigos espirituais, para as humildes tarefas que estiverem ao nosso alcance, realizar junto deles, e peçamos a proteção divina para toda a atividade, a desenrolar-se além das fronteiras da matéria bruta. Essa atividade é realizada por equipes bem adestradas e precisamos estar afinados com seus componentes para que, em lugar de colaborar, não resulte nossa canhestra interferência em agravação de suas dificuldades. Bem sabemos hoje, pelos informes da doutrina espírita, dos riscos que corre o espírito desatento e desprevenido em tais desdobramentos. Então é muito importante a nossa oração antes de dormirmos, de pedirmos assistência aos nossos guias espirituais, para que possam nos conduzir com segurança à oportunidade de aprendizagem e trabalho. Os autores espirituais do Livro dos Espíritos foram inequívocos nesse, como em todos os outros pontos de seus ensinamentos. Aqueles que se sintonizarem com as faixas inferiores vão enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professaram entre vós. Então a falta de conexão, de comunhão com o propósito e interesse pode nos levar a situações complicadas como essas, e que representam uma transitoriedade grave, e que a espiritualidade nos ajuda às vezes a lembrar dessas situações para que possamos fazer uso do esforço de conscientização do trabalho, que estamos a caminho de uma renovação e somos esses enfermos da alma que precisamos de trabalho no bem e de tratamento. Muitos ignoram como isso é autêntico, de uma trágica e dolorosa autenticidade. Companheiros encarnados, até mesmo declaradamente espíritas, comparecem a esses núcleos de alucinação dos sentidos ou aos centros de irradiação de doutrinas nefastas que tentam aqui entre nós implantar como reformulações, modernizações e atualizações da doutrina espírita, ou fundam movimentos paralelos, tão logo lhes seja possível apossarem-se de organizações terrenas que lhes forneçam a base de que necessitam para os seus propósitos. Então, meu caro ouvinte, mais uma obra aqui atualíssima, falando até hoje nós estamos vivenciando essa situação. Quantos desejam reformular o Livro dos Espíritos, chamando de Livro dos Espíritas? Quantos querem modernizar, dizer que Kardec está ultrapassado? Quantos querem atualizar, acrescentando ou modificando a obra da sua origem? E quando se estabelece esse concurso com os mundos inferiores, logo surgem as entidades em movimentos paralelos que fundam organizações e tentam trazer a dissensão, a cisão, as oportunidades de desavenças. Essas pessoas não conseguem ficar numa casa espírita séria. Logo elas saem. E lá, nessas reuniões tenebrosas, que se praticam as mais lamentáveis formas de lavagem cerebral e hipnose, é lá que são programados, com extremo cuidado e competência, os pobres instrumentos humanos que regressam ao nosso meio para espalhar a discórdia, o desentendimento, a dissensão. Tudo muito sutil a princípio, quase imperceptivelmente. É lá que se forjam pactos sinistros de apoio mútuo em que se envolvem tantos companheiros promissores. No que diz respeito ao trabalho específico da desobsessão, portanto, todo cuidado é pouco com a atividade em desdobramento, a fim de que não ponhamos a perder, nas horas em que repousa o nosso corpo físico,
as modestas conquistas que porventura tenhamos conseguido realizar na vigília. É preciso, porém, evitar a conclusão apressada de que todo sonho tem algo a ver com o trabalho mediúnico que estejamos realizando, ou que qualquer lembrança de atividade de desdobramento é aproveitável. Na maioria das vezes, esclarece Emmanuel em O Consolador, na questão 49. O sonho constitui uma atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais, de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 49, Tesouros Ocultos. Ainda existe quem se dirige aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam aos pruridos de usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que provavelmente lhes explodiriam nas mãos, em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesmo. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar, em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontou os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem, quanto às sombras do mal. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos confortando, nos chamando à responsabilidade, ao despertamento de consciência de que somos os artífices da própria construção do destino e tiramos
todo o mal que realizamos do próprio coração, e todo o bem que realizamos também do mesmo coração. Então, que façamos da essência divina a oportunidade do bom uso do livre-arbítrio para nos conectarmos e permanecermos no propósito do bem do Evangelho com nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.